Bom, galera, vamos comentar um pouquinho da B3. A B3 ela fez um evento aí recentemente e eu vi pouca gente comentando e é um evento bastante importante que ela deu bastante informações sobre o que pode estar acontecendo e quais são os próximos passos da empresa, tá? E como ela é a única bolsa aqui do Brasil, eu acho que é interessante a gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado nela, beleza? Então, para quem não sabe, né, a B3 é a empresa que torna possível aqui no Brasil a gente negociar ação, derivativo, título, enfim. Ela que é e providencia toda a infraestrutura do mercado financeiro aqui do Brasil, tá? Ela é uma empresa privada, inclusive, é uma SA, na verdade, né? Dentro da B3, dentro da bolsa, dá inclusive para você comprar ações da própria bolsa, tá? E é sobre isso que a gente vai comentar aqui. A B3, como eu disse, pessoal, ela acabou de fazer um evento que chamou Investor Day. E é basicamente um dia em que a empresa chama investidores, analistas, jornalistas, enfim, a galera do mercado financeiro para explicar a estratégia que ela está tomando, mostrar números, para falar sobre o futuro. Bom, primeiro passo, pessoal, o que eu achei de mais interessante aí no Investor Day da B3? Em primeiro lugar, a empresa ela está apostando muito, assim, para não falar tudo, tá? Ela está apostando muito em diversificação. Sabe aquela história que falam sempre pra gente, né? Não depositar todos os ovos na mesma cesta? Pois é, para a B3 está a mesma coisa. Isso não funciona só para pessoa física, funciona também para empresas, tanto pequenas quanto grandes, gigantes, como a B3, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em B3, provavelmente a gente pensa em bolsa de valores, e aí a gente pensa em negociar ação, negociar contrato, é o mini índice, é o day trade, é o swing trade, é aquela coisa ali de volatilidade, né? Mas não se resume a somente isso a B3. Quando o mercado está em alta, obviamente as pessoas começam a comprar ações, né? Por isso que o mercado sobe e a B3 acaba ganhando bastante dinheiro com isso. Ocorre que quando o mercado está em baixa, ou ainda pior, quando os juros sobem, a inflação começa a subir, os juros sobem, a Selic sobe, as pessoas começam a ficar com medo de investir em ações e a receita da B3, o lucro da B3 começa a cair, começa a despencar. A B3 ela percebeu que esse tipo de comportamento aqui no Brasil é cíclico. Ela começou a desenvolver outros negócios que não dependem das pessoas que querem negociar somente ações, negociar somente opções, negociar somente contratos futuros. Ela começou a diversificar a sua área de atuação. Um exemplo disso é a própria renda fixa, galera. Pois é, renda fixa é CDB, é debenture, é LCI, é LCA. Isso tudo é renda fixa. Olha que interessante aqui, pessoal. Esse é um gráfico, né, onde a gente consegue distinguir os dois tipos de receitas e de atividades da B3. A primeira é a recorrente e a segunda é a procíclico, tá? Procíclico é a nossa renda variável, é aquela que tem todos os derivativos, opções, contratos futuros e ações e não sei o quê. O que é o que a gente basicamente conhece da B3. Só que olha que interessante. Ela também trabalha com renda fixa, com crédito, empréstimo de ativo, solução para mercado de capital, soluções analíticas de dados, tecnologia, plataforma. E a gente consegue observar que a parte procíclica, a parte de renda variável, ela vinha basicamente igual com a parte de renda fixa, ó, de 2015, 2016, 2017. Em 2018, ela começou a subir e começou a se destacar da parte de renda fixa. A parte de renda variável começou a se destacar da parte de renda fixa, atingiu o seu ápice aí em 2021 e depois veio recuando e hoje, inclusive, a parte de renda fixa ela conseguiu ultrapassar a parte de renda variável, tá? A receita. Estamos falando aqui de bilhões de reais, tá? Então, por exemplo, em 2025, até o momento, a parte de receita fixa, de recorrente, né, de renda fixa da B3, ela teve uma receita de 5,5 bilhões, enquanto a parte procíclica teve 5,4 bilhões, tá? Olha que interessante isso daqui. Isso daqui é um comentário que ela
atribuiu durante a apresentação dela, e ela é o seguinte, ó, mudança de cenário pode aumentar a alocação de investidores estrangeiros em ações brasileiras, que atualmente está num patamar historicamente baixo. Não sou eu que estou falando, tá? É a própria B3 que está comentando isso. Então tem aqui vários gráficos indicando pra gente, por exemplo, os top 100 fundos globais. E isso daqui, essa numeração está em trilhões de dólares, tá? Então, os 100 maiores fundos globais do mundo tinha aí 23 trilhões de dólares investido em 2019. Desses 23 trilhões, 152 bilhões eram aqui no Brasil. Hoje, em outubro de 2025, esse número de 23 saltou para 46, ele dobrou. Só que o valor de investimento aqui no Brasil caiu de 152 para 119 bilhões. Enquanto isso, o PE, que na verdade é o PL do Ibovespa, né, o preço sobre lucro do Ibovespa, era 12,2%, 2,12 vezes, desculpa, e agora está em 8,6, tá? Isso comparando com 2019. Ou seja, galera, a bolsa ela está mais barata hoje do que estava em 2019, isso em dólar, né? Só que os gringos, os estrangeiros, estão investindo menos aqui. Tá? Então pode estar aí abrindo uma janela de oportunidade muito grande. Agora imagina só, a bolsa para nós em reais, ela está atingindo recorde atrás de recorde, né? Máximas históricas aí, está fazendo o chamado touro de ouro. Muito bem. Isso sem os estrangeiros entrarem no mercado. Imagina só se essa galera começa a colocar dinheiro aqui no Brasil. Sim, um segundo ponto que a B3 comentou é a questão de IPOs, tá? Os IPOs, a gente está passando basicamente aí por uma seca, vamos dizer assim, de IPOs, de empresas que abrem seus capitais aí na bolsa, na B3, há muitos anos. Tudo bem, esse ano passado abriu um aqui, outro ali, não sei o quê, mas eu sou de uma época, galera, que IPO chovia na bolsa. Muitas empresas queriam abrir seus capitais na bolsa. E essas empresas, elas esperam, tem os profissionais que analisam isso, esperam um melhor momento para abrir o seu capital. Não é que a empresa vem e fala, hoje eu acordei com vontade de abrir meu capital na B3 e vai e abre. Não. Isso passa por um estudo, passa por uma série de procedimentos, de burocracia, até chegar ao ponto dela ter a licença para conseguir abrir o seu capital na B3, tá? E muitas delas, segundo a B3 aí, 54 empresas já existem, já estão com esse registro que chama categoria A na CVM. Já estão prontas, já fizeram todo o procedimento, já passaram por todo o processo burocrático para abrir capital e já tem autorização para isso. Só não fizeram ainda porque estão guardando uma boa oportunidade no mercado. O que seria uma boa oportunidade no mercado? Um mercado convicto de alta, um mercado com gente botando dinheiro nele. Afinal, nenhuma empresa quer abrir o seu capital hoje, por exemplo, com uma ação a R$10 e ver ela cair em uma semana para R$7, R$6. Muito pelo contrário. Eles querem que a ação que abriu hoje a 10, daqui uma semana esteja 12, 13, 15, para mostrar que a empresa é uma empresa sólida, que todo mundo quer investir nela e que aí vai atraindo mais gente. Esse negócio vira um círculo vicioso. É um famoso efeito manada, tá? Toda vez que uma empresa faz um IPO na B3, a B3 ganha uma taxa. Já existe 54 empresas registradas na categoria A da CVM, prontas, elas já estão prontas para fazer oferta pública. Elas já fizeram tudo, toda a papelada, já está tudo regularizado, só estão esperando a hora certa para sair. Outras 100 empresas, segundo a B3, outras 100 empresas estão aguardando uma condição mais apropriada de mercado. Que é isso que eu falei. De repente, quando os gringos voltarem a começar a colocar dinheiro aqui, vai ser o start, vai ser o gatilho para essas outras empresas e essas 54 também abrirem capital aqui. Então tem as 54, tem outras 100 e aí tem um outro número ainda mais
interessante. Tem mais de mil empresas no Brasil com faturamento acima de 500 milhões de reais e tem um grande potencial de fazer uma oferta pública no futuro. Também está só aguardando um momento mais interessante do nosso mercado. Então você vê como as empresas elas estão com passo de espera. Algumas já estão engatilhadas, já fizeram todo o procedimento. Outras 100 já tem aí um interesse público mostrado de que quer abrir o capital, mas está aguardando o momento certo. E outras 1000 ainda não demonstraram esse interesse público, mas os bastidores já rolou aí um certo flerte, vamos dizer assim, com a B3 para que isso ocorra. Então esse é um outro ponto bastante interessante. Próximo ponto, recompra de ações, galera. Essa fatia, segundo o anúncio da B3, é de 4,6% das ações disponíveis no mercado hoje. Isso daí dá mais ou menos 230 milhões de ações. Ela prevê fazer isso a partir de março do ano que vem já. E é uma coisa bastante interessante, porque quando ela faz isso, ela oferta um valor para quem é detentor das ações, para que ela possa comprar essas ações. E esse valor que ela oferta, geralmente é um valor aí acima do valor de mercado negociado normalmente no balcão ali da B3, tá? E tem o último ponto, que aí vem o para onde vamos. Olha só o que a B3 fez nesse ano. Ela lançou opções semanais de índice e small caps. Ela lançou o índice Bovespa do BR+, de contrato futuro, rolagem de futuro, microcontrato, opções sobre índice, opções semanais sobre esse índice BR+. Também lançou futuro de juros offshore, lançou contrato futuro de ouro, enfim, lançou um monte de coisa. VIX, ó, que é o famoso índice do medo, lançou contrato futuro, você pode negociar o índice VIX na B3 e futuros de cripto. Já tinha lá o de Bitcoin, ela lançou de Ethereum e de Solana. Além disso, temos aqui o que ela pretende lançar no ano que vem, em 2027. Tem pelo menos aí 22 produtos. Então ela quer lançar opções binárias. Ela quer lançar contrato de futuro de petróleo. Ela quer lançar opção semanal de Bitcoin direto em dólar. Ela quer lançar derivativo de minério de ferro. Futuro e opções do ETF de Hash11. Para quem não sabe, Hash11 é um ETF. É basicamente um fundo de investimento, né? E ele é composto pelas principais criptomoedas negociadas no mundo. Então a maior parte dele está em Bitcoin e Ethereum e uma parte menor está em altcoins ali. A B3 também está prevendo lançar futuro do Tesouro Americano de 2, 5 e 30 anos, opções de inflação, futuro do Bitcoin cotado em dólar. Hoje em dia a nossa cotação é em real, ela quer lançar isso cotado em dólar. E aí vem outras coisas de contrato de eventos financeiros. Então ela quer lançar um contrato de Bitcoin à vista, Ethereum, Solana, dólar, índice Bovespa, tudo à vista. Contratos de evento de IPCA, de PIB, opção semanal do dólar, do Ethereum, da Solana. Ela quer diversificar bastante, acreditando que isso daqui vai trazer mais pessoas, vai trazer mais investidores, vai ficar cada vez mais interessante para ela, né? E trazendo mais lucro para ela, obviamente, tá? Então, basicamente, é isso que ela quer tomar. São esses caminhos, a direção para que ela... Então, basicamente, essa é a direção para a qual ela está olhando em 2026 e em 2027. Agora, vamos lá, galera. Quais são, então, os fundamentos, os drivers que podem motivar aí e que a gente precisa dar uma estudada para ver se a B3 é uma empresa interessante ou não para se investir? São os principais catalisadores que vão fazer a B3SA3, se mexer para cima caso aconteça, tá? Primeiro, normalização da Selic. Então a própria B3 ela chegou a fazer uma análise de sensibilidade disso daí. Então ela projeta o seguinte: se a Selic cair para 8% e houver uma melhora no cenário fiscal, o volume diário de negociação pode simplesmente dobrar. Num cenário mais otimista ainda, pode triplicar. Tá? Não é uma utopia, segundo a B3, o volume financeiro triplicar. Beleza? Isso daí significa o quê? Uma receita de 2 bi sair para 6, 7 bilhões.
basicamente, tá? É uma coisa absurda. Tem o segundo driver, que é esse que eu anotei, inovação e expansão em derivativos, que são esses 19 produtos já apresentados esse ano 2025 e esses 22 que estão ainda para ser apresentados. Tá? E tem também o terceiro driver, crescimento recorrente, que é basicamente garantido, que é tudo isso que eu falei para você, né? Todas essas rendas fixas que ela tem, que ela cobra taxa, isso tudo são os principais drivers dela, tá? E aí, como é que ficam os indicadores, Rodrigo? Vamos dar uma olhada nos indicadores, então, da B3. Aqui nós temos o PL dela. O PL dela está em 14,52, tá? É um PL alto, mais ou menos, tá? Ele é um PL acima de 10, bem acima de 8, então tá acima do que muita gente considera aceitável, né? Mas observa que o menor valor foi 8,98. Então, quer dizer, em nenhum momento, pelo menos de 2010 até hoje, a B3 chegou a ter um PL inferior a 8 e poucas vezes ela teve um PL de 10 ou próximo de 10. Isso daí não faz parte dela, tá? A gente pode observar que se a gente comparar com a média, o PL dela atual está 32% abaixo da média. Então, de acordo com a média dela, que é de 21,33, o PL dela está barato. Você está comprando ela com um PL de 32% de desconto. Tá? Isso não é uma recomendação, tá, galera? É só um estudo sobre a empresa. Além disso, tem o PVP, e aí nós temos aqui o PVP um pouco mais alto, a média é 2,51 e o atual tá 3,56, aí tá caro. Tem o ROI tá bem interessante, tá próximo da máxima, olha só. A média de ROI é 11,57 e ela tá negociando a 24,55. Tá 112% acima da média. Então, o ROI tá bem legal. E os dividendos estão fracos, para ser bem sincero. Ela nunca foi uma boa pagadora de dividendos. Ela pagava em média 4,12% de dividendos e os dividendos atualmente está em 2% ao ano. Tá? Isso é pouco, mas por que é pouco? Porque ela não lucra? Não, a gente já mostrou que ela lucra. O que acontece é que também nós mostramos que ela está investindo pra caramba em tecnologia, em outros produtos, enfim, ela está investindo para crescer bastante. O patrimônio líquido dela é um patrimônio interessante, mas ele não me agrada porque desde 2020, por aí, ele vem caindo um pouquinho. Nada assustador, nada que comprometa a empresa. Dívida líquida da empresa também não tem nada de errado, ela não tem dívida, muito pelo contrário, ela é credora, só que ela já foi credora demais. Hoje ela é credora de menos, tá? Ela chegou a ser credora de 10 bilhões aqui embaixo. E hoje ela é credora aí de em torno de 1 bilhão, alguma coisa nesse sentido. Aqui está o lucro líquido dela. Então a gente observa tanto o lucro líquido, que são as barrinhas azuis, quanto a parte de proventos, que são as barrinhas verdes. O lucro líquido dela está indo bem. Nunca teve tão alto o lucro líquido dela. E aí vem os proventos, que vem diminuindo, né? Você vê que ela está pagando menos provento e o lucro está subindo. Esse dinheiro está indo todo para investimento, beleza? E os gráficos, Rodrigo, vamos ver os gráficos? Sim, vamos ver os gráficos já. Gráfico da B3, vamos lá. A gente consegue observar o seguinte, aqui nós temos uma região de resistência, aqui nós temos uma região de suporte, tá? Isso no semanal, beleza? São as principais, né? Depois mais para cima a gente tem aí uma outra região aqui, bastante importante, de resistência, tá? Lógico, isso daqui é uma região bastante ampla, tem 50%, beleza? A gente pode traçar até regiões intermediárias, e aí a gente tem uma região intermediária aqui, ó. Ela corresponde a esse topinho aqui, tá vendo? Mas ele já não foi muito respeitado anteriormente, está sendo respeitado agora. É uma região mais fraca, para ser bem sincero, mas tá aí, tá? Para não ficar um range aí de 50%, né? Tá aí. Nessa semana ela tá caindo bastante, tá caindo 3,8%, mas é uma empresa que está trabalhando aí nesse patamar. A gente observa que ela veio subindo
e agora ela estacionou aí por volta de 14,70. Como eu disse, tem a região dos 12,20 e depois lá dos 9,50, 10 reais aproximadamente. Voltando aqui para nossos slides para concluir aí o vídeo. Primeiro cenário então que eu enxergo, um cenário mais otimista. A Selic vai cair para 8, 9%. Se a Selic cair para isso e o fiscal melhorar, sai esses 54 IPOs, tá? E aumenta o volume de negociação financeira em 2 a 3 vezes. A recompra das ações vai ser executada a partir de março e vai ter um aumento recorrente aí em 13% da receita recorrente, como vem acontecendo. Com isso tudo, o preço justo da ação sairia em torno de R$17, o que dá um upside de 27% entre 6 e 12 meses. É um valor bastante interessante, tá? É um valor bastante interessante. Esse é um cenário mais otimista. Agora o cenário mais realista ou estável, vamos imaginar que seria um cenário estável. A Selic não cai para 8%, ela cai para 10%. Existe um crescimento moderado. A reforma fiscal, a reforma estruturante fiscal não acontece de forma tão maravilhosa assim. Existe apenas um crescimento moderado. Nem todos os IPOs saem, apenas alguns. A receita recorrente não sobe 13% como vem acontecendo, ela sobe 10%. A consolidação que a gente viu no gráfico agora, ela acaba rompendo um pouco para cima, mas ela não dispara. Com isso, o preço da ação pode chegar lá nos R$15, o que dá um upside de 12%, e tem aí os 2% de dividendos que continuam sendo pagos, tá? E aí tem um cenário 3, que é um cenário pessimista. A Selic volta, olha só, a Selic está em 15%. Então qual que é o cenário pessimista? A Selic volta a subir, o cenário fiscal piora, o volume financeiro negociado cai mais 10, 15%. Ela perde os R$12 com volume, que é justamente aquele patamar que eu comentei no gráfico com vocês aqui, ó. Ela perde esse patamar aqui com volume, ok? E aí existe uma possibilidade de queda de pelo menos aí uns 19% do preço do ativo, e aí ele estaria entrando numa zona de compra, lá para 10,80. Eu ainda acho que ele poderia até cair mais para entrar numa zona de compra, tá? Eu acho que ele poderia cair aqui para 10,30, R$10, eu acho que seria mais interessante, tá? Para uma zona de compra, mas assim, é um cenário bastante caótico para acontecer isso, beleza? São esses 3 cenários aí que eu consegui traçar. E com isso, pessoal, por fora, ela é uma ação muito chata. É uma ação que está em consolidação entre 9 e 15 reais ali, como eu falei. É uma ação que está em consolidação há muitos anos. Uma ação muito chata. Por dentro, a gente vê que é uma empresa que está tentando se transformar. Ela está criando coisas novas, ela está fazendo novas ferramentas, ela está tentando diversificar a área de atuação dela. A receita recorrente dela tem um aumento de 15%, mesmo em época de crise. Existe esses 54 novos IPOs prontos, existe esses 22 novos derivativos. Ela vai recomprar 230 milhões de ações, segundo ela, tá? Então, assim, existe um cenário interessante da B3, pelo menos ao meu ver. Isso não é uma recomendação, isso não é uma indicação, não é um call, não é nada. Eu tô só conversando com vocês, eu tô só aqui pensando alto e quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham da B3, o que vocês acham de tudo isso que eu falei. Vocês têm a B3 em carteira ou pensam em ter a B3 em carteira? Não esquece também de assinar o canal, se inscrever aqui no canal, bater no sininho e bora lá, até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!